Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York. Eu sou Bruno Corano, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no nosso estúdio na Times Square e hoje a gente vai falar sobre um universo que tipicamente as pessoas não acreditam que movimenta muito dinheiro, muito interesse, que são as favelas. E para isso, eu recebo hoje aqui no Wall Street Cast um empreendedor, investidor e palestrante. Ele foi presidente da Associação de Moradores de Paraisópolis, é doutor honoris causa, criador do G10 Favelas e da Bolsa de Valores das Favelas. É o CEO do G10 Bank Participações, foi o Homem do Ano em 2022 na categoria Mobilização Social da revista GQ. Seja muito bem-vindo, Gilson Rodrigues. Olá, que prazer poder estar aqui, Bruno, com vocês. Falar aqui no seu podcast, é um orgulho para a gente aqui direto da Times Square, podendo compartilhar aqui direto de Nova York um pouco sobre esse mundo chamado favela, de tantas oportunidades e de olhares que precisam ser transformados. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E estou aqui e você trouxe com uma companhia muito especial, que é o Giba Pereira, que é da Favela Brasil Express, uma espécie de FedEx da favela. É um empreendedor jovem que tem criado boas experiências de ações e negócios na favela. Giva, você vai falar muito, porque é o seguinte, eu ouço falar muito bem do Brasil Express do quanto ele é assim, importante e funcional. Então eu vou querer entender muito se foi você que criou isso, como é que aconteceu. Mas eu vou começar fazendo uma colocação para a gente debater. O que eu sei da sua história, você nasceu, você cresceu ali em Paraisópolis. Sim. Ou seja, somos ali da mesma região, eu digo da mesma cidade, né, da Grande São Paulo. A expressão favelado é pejorativa. Se criou essa ideia na nossa geração, né? Só que hoje, assim, os dados mostram e a gente vê que na prática isso não significa nada. Não tem por que associar isso a algo pejorativo, ou tem? Ao longo dos anos, as favelas foram sendo tratadas como marginais e violentas, quando na verdade nós somos marginalizados e violentados pelos serviços que não chegam lá. Nós fomos colocados numa condição de apartheid de alguma forma da sociedade, onde todos os desafios eram piores para quem vivia naquela condição. É como se fosse um embargo econômico, onde os aplicativos de carro não vão, o e-commerce nos bloqueia, os bancões não nos dão crédito, e a gente fica ali tratado, jogado ao canto, a nossa própria sorte, sendo visto como violento e marginal. E por isso que a palavra favela, ao longo desse período, foi sendo marginalizada. É muito comum que as pessoas que vivem nas favelas falem que moram no bairro rico do lado. Então, as pessoas perguntavam, onde você mora? Para os moradores de Paraisópolis, e as pessoas diziam, eu moro no Morumbi. Eu até brinco, olha pra cara, vê que na cara do Morumbi. Mas as pessoas se acostumaram a dizer assim, também como a Rocinha fala que mora em São Conrado, Heliópolis que diz que mora em Ipiranga. E nós decidimos assumir a favela, com seus problemas, com seus desafios, mas também com suas oportunidades para criar um novo olhar. Nós não queremos ser Jardim Paraisópolis, nós não queremos ser Parque Paraisópolis ou Vila Paraisópolis. Somos a Favela Paraisópolis, para mostrar que nós queremos transformar Paraisópolis numa nova Paraisópolis, a favela que se transforma num bairro pelas mãos dos próprios moradores. Assumir a favela com seus desafios é também mostrar para a sociedade que a gente existe, de que existe uma necessidade de transformação daquele local e de investimento público para que as coisas possam acontecer. Então, nós vamos criando este novo olhar a partir de exemplo, de uma nova perspectiva, mas amando o lugar. Não tem como você mudar a sua rua se você não gostar da sua rua, assim como sua casa ou seu condomínio. Então, nós aprendemos a amar Paraisópolis e a amar a favela para fazer as transformações todas que nós precisamos fazer para ficar e não para ir embora. De uma forma assim muito rápida, você nasceu ali, como foi isso? A maioria da população das favelas no Brasil inteiro, geralmente, eles vêm de algum lugar. Então, eu sou do sudoeste da Bahia. Nós viemos ali da beira do rio, na cidadezinha de Itambé, com aquele sonho americano. Nós estamos aqui nos Estados Unidos e o sonho do nordestino para ir para São Paulo é aquele sonho americano, de ficar rico, de prosperar, de transformar a sua vida. E foi assim com a minha família, que está em Paraisópolis há 70 anos. E a gente percebeu que São Paulo é terra que filho chora e mãe não vê. Tem esse ditado famoso, né? Então, não é simples estar em São Paulo e viver todas aquelas experiências, oportunidades e também dificuldades.
Então, nós estamos ali construindo uma nova vida, uma vida que olha para São Paulo como oportunidade, como transformadora, e também vivendo desafios de poder transformar e viver numa favela como Paraisópolis, que é no coração do Morumbi, do lado do Palácio do Governo, com tantas oportunidades, mas com tantos desafios ainda a serem superados. Então você nasceu no Nordeste, veio para São Paulo e com a sua família, morando em Paraisópolis. Exato. E cresceu. Você veio novinho? Sim, eu vim com 5 anos. E aí cresceu... Cresci em Paraisópolis, vivo em Paraisópolis, então eu passei por toda essa trajetória de transformação que Paraisópolis está tendo e vivenciando. Ajudei a construir todo esse novo momento que Paraisópolis se constrói. Tá. E quando que você se engajou nesse trabalho? Porque assim, você era criança, você devia lá empinar a pipa e brincar, e estudar, imagino. Aí, depois disso, chega uma hora que a gente vai ficando adolescente e começa a fazer uns bicos, uns trabalhos. Como foi esse seu desenvolvimento? Isso foi um pouco mais precoce para mim. Então, com 9 anos, eu tinha 3 empregos. Eu estava olhando um pouco outros dias que profissões que eu já participei, que eu já fiz, e foram diversas. Eu fui catador de bolinha, fui catador de latinha. Bolinha de tênis? Bolinha de tênis. Tem uma tradição ali no Morumbi. Mas onde? Lá naquelas quadras? Chamava Arica, o clube já fechou. Mas você tem uma tradição ali no Morumbi, então tem muitos catadores de bolinha que são de Paraisópolis. Então, que a gente acaba aprendendo também a jogar tênis, a conviver com essa cultura. Eu já dei aula voluntariamente para catadores de bolinha de tênis. Isso é muito legal. Para transformar eles em possíveis professores. Quadras de tênis também. Paraisópolis tem ali uma inovação com relação aos esportes, de elite principalmente, porque a gente acaba tendo essa vivência do Morumbi, então nós temos quadra de tênis, acabamos de inaugurar a primeira quadra de beach tênis numa favela que é em Paraisópolis. Hoje nós somos o maior celeiro de formação de rugby, com o rugby para todos, então tem várias ali oportunidades que nós temos buscado trazer para a nossa juventude, que é gigantesca, e mostrar basicamente de que dá para fazer. Então nós estamos olhando para isso, de como é que a gente quebra esses paradigmas de que não dá para poder viver essa experiência. Mas eu, muito cedo, tive que trabalhar cedo. Depois, principalmente do falecimento da minha mãe, eu tive que me virar, porque eu fiquei ali de alguma forma abandonado. Então fui catar latinha, eu fui ser catador de bolinha, eu trabalhava na feira, eu trabalhei catando lavagem para porcos, eu criei bicho, eu fiz venda de frutas, eu tenho muitas profissões ao longo dessa jornada, que me tornou um pouco esse cara que eu sou hoje, assim, que é um cara que trabalha e gosta de trabalhar, assim. Eu sou um cara que eu gosto muito dessa rotina e dessa vida, mas no que diz respeito ao trabalho social, ao trabalho que eu realizo hoje de empreendedorismo, ele se dá principalmente com a necessidade de eu ficar em São Paulo. Depois que a minha mãe faleceu, os meus irmãos foram dados no Brasil inteiro, porque nossa família é uma família muito pobre, minha mãe é uma mulher surda-muda, numa condição super precária. A família tinha, de alguma forma, medo dos filhos da muda, do que a gente podia se tornar, porque logo filho de muda não tem pai. Quem não conhece aquele ditado famoso? Ninguém queria ficar com a gente, diziam que nós tínhamos sangue ruim, e basicamente elas diziam isso porque eu e os filhos e os meus irmãos todos falavam bastante. Então essa criança falante na favela, por vezes, ela é mal interpretada como um futuro trombadinha. Numa família rica, essa criança mais falante, logo de início, é tratada como criativo. Puxou papai, puxou mamãe, né? Vai ser CEO ou presidente do Brasil. E na favela, as nossas crianças mais animadas, mais agitadas, por vezes tratadas como crianças problemas, estão ali perdendo a oportunidade de construir um novo olhar e de trazer uma referência de sucesso. Porque as nossas histórias de sucesso não têm sido contadas. As pessoas escutam sobre nós a partir do noticiário policial. Então, reconstruir essa história, mostrando oportunidades e mostrando pelo exemplo de que é possível, é capaz de inspirar e transformar tantos jovens e pessoas como o Giva, que já é uma geração acima da minha, né? Que ele tem uma história também de superação, vindo da Paraíba, no caso dele. 85% da população de favela, em geral, vem de um estado do Nordeste, nas capitais, principalmente. E a partir dessa construção e desse sonho de vir para São Paulo, a perspectiva de se transformar e de prosperar, quando você olha para aquele cenário, parece praticamente impossível, porque foi tratado assim. A gente sempre foi tratado como um público que deixa ali e que não vai prosperar e que não vai dar certo, e que seria de improváveis. Hoje nós estamos trabalhando e mostrando pelo exemplo que esse público que dizia que era improvável, farinha perdida, é inevitável. Nós vamos chegar. E nós descobrimos que
apesar da gente estar nesses bolsões de pobreza, essa pobreza acumulada representa alguns bilhões de reais. E ativar essa economia pode ser um caminho para realizar aquele sonho da minha tia quando veio para São Paulo, que é de ficar rica, né? Ela dizia que era bonitona no Morumbi. Ela mentia lá pro postal da Bahia. E ela acabou, nessa mentira, trazendo todo mundo, achando que ela tinha vindo ficado rica em São Paulo. E não era. Ela estava morando na favela Paraisópolis, passando por muitas dificuldades. Mas esse sonho é possível agora. Olhando e criando esse novo olhar, essa nova perspectiva e ativando uma economia que é uma economia esquecida. Existem bilhões de reais deixados na favela, guardados em colchões, porque os bancões não nos dão crédito, não ajudam a gente a abrir conta, quer dizer, nos bloqueiam de alguma forma e a gente quer destravar e desbloquear a favela. Mas vamos desenhar uma linha histórica, né? Você tinha vários trabalhos, ainda muito novo, você teve a oportunidade de estudar? Sim, isso sempre nessa jornada, sempre estudando, sempre cuidando Você terminou um pouco dessa... primeiro, segundo colegial, eu não sei nem... Concluí o ensino médio, entrei na faculdade, entrei em 2 faculdades, faculdade de Direito e Administração, não concluí nenhuma. Eu tive um momento importante, que foi quando eu virei o prefeito de Paraisópolis. E quando eu ia para... Que foi tudo, só para a gente sincronizar. Você foi crescendo, e em que momento que você começou a se engajar em algo político ou social? Eu comecei a me engajar a partir dos 14 anos, quando eu fui para a escola, e na escola eu comecei a atuar no Grêmio Estudantil. Então eu virei presidente do Grêmio, e sendo presidente nós desenvolvemos o Jornal da Escola, que depois virou o Jornal de Paraisópolis, a Rádio da Escola, que virou a Rádio de Paraisópolis. Então essa escola era dentro de Paraisópolis? Uma escola de Paraisópolis, que é na esquina Paraisópolis com Morumbi, que é a Escola Etelvina. E ali eu tive bons professores, eu tive um projeto muito importante que é liderado por Jaime Garfinkel, da Porto Seguros. Então eu fui atuar como aluno primeiro do projeto, depois virei monitor, eles me contrataram e a partir disso eu comecei a desenvolver ainda mais esse trabalho comunitário, que na verdade começa com estudantil e que depois vai para a associação. Em algum momento nesse processo as pessoas passaram a me chamar de prefeito de Paraisópolis, ao levar esses projetos da escola para a comunidade inteira. Ainda bem jovem. Muito jovem, eu comecei muito cedo essa jornada. Na verdade, em tudo eu fui muito cedo, né? Com 21 anos eu já tinha casado, tinha o primeiro filho, eu tenho 2 filhos hoje, um de 18 anos e um de 12 anos, então eu tinha pressa em ter família, eu tenho pressa em viver, eu tenho pressa em realizar as coisas, eu acredito que a partir da minha experiência e do meu exemplo eu posso mobilizar toda uma geração que foi dada lá atrás como uma geração que não daria certo. Então eu acredito em mim, acredito no meu trabalho e tenho buscado inspirar e trazer mais gente comigo, né? Quando você fala que foi prefeito de Paraisópolis, é um prefeito honorário, né? Ou existe eleição? É um prefeito honorário, mas para ir para a Associação de Moradores, para ser presidente da Associação dos Moradores, existe uma eleição bastante disputada, parece aquela coisa de cidadezinha do interior, em que eu fui eleito na primeira eleição com 82% dos votos, chamando essa campanha de Todos Unidos para uma Nova Paraisópolis. Então imagina uma favela como Paraisópolis, em que você tem 100 mil pessoas, então cada cabeça tem ali uma sentença, né, diferente. E nós percebemos que faltava um pouco de união, né? E quando nós conseguimos identificar que esse era o problema, que todo mundo estava com boas intenções, mas que tinha que se unir para transformar Paraisópolis, foi aí que nós demos a grande virada. Tá. Porque nós não queríamos ser contra o Morumbi, nós não queríamos ser contra o governo, nós não queríamos ser contra nada. Nós somos a favor de uma Paraisópolis melhor. E aí mobilizar pessoas e empresas para poder ajudar foi super importante. Quantos anos faz isso? Em que momento que você se transformou prefeito ali? Eu virei prefeito de Paraisópolis com 22 anos. Eu já era o prefeito de Paraisópolis. Foi tudo muito cedo, né? Eu vejo hoje os jovens de 22 anos e eu falo, meu Deus, olha o que aconteceu comigo. Talvez a pressão e a responsabilidade foi gigantesca sobre mim. Mas eu sempre tinha uma cabeça mais velha, assim. Então foi eu aí, me sentia com 22 anos. E foi nesse momento que você começou a idealizar a estruturação de soluções, negócios e serviços para a favela? Foi a partir disso e da construção da minha história. Porque ao longo dessa jornada, morando em Paraisópolis, nas condições que eu vivia, com uma situação familiar muito complexa, de uma mulher surda-muda com muitos filhos, então a sociedade me treinou para eu ser contra. Então eu tinha que ser contra
a Globo, eu tinha que ser contra a Folha, eu tinha que ser contra o imperialismo, o capitalismo. As pessoas me treinavam para ser contra qualquer coisa pelas minhas condições, para que daqui a 50 anos eu pudesse colher com os meus netos um futuro da qual eu havia lutado. E eu me recusei a isso. Eu queria e quero construir um futuro para eu viver agora, para viver o presente, para poder ter essas experiências. Óbvio que eu quero deixar legado, mas um legado que se constrói agora, porque falam do Brasil do futuro, né? Quantas vezes a gente já não ouviu que o Brasil é o país do futuro? E às vezes batem no meu ombro e falam, a favela é o futuro. Eu digo, não, nós somos o presente. Nós queremos construir o que é possível agora, viver o agora, para que a gente possa construir o futuro, para a gente não ficar naquela ideia de que a gente é o futuro, daquele futuro que nunca chega, como o Brasil é o país do futuro. Então, nesse treinamento de ser contra, a gente perde. Então, eu decidi ser a favor. Como é que eu poderia buscar consensos para poder transformar a favela da qual eu vivia? Então, eu fui atrás do meu bairro vizinho. Eu fui atrás dos políticos, eu fui atrás dos jornalistas, das personalidades, como Chico Pinheiro, por exemplo, que é um padrinho importante. Ana Maria Braga, que esse mês, inclusive, é aniversário dela. Um beijo, Ana! A Ana tem sido uma pessoa super especial dentro da nossa trajetória. Há muitos anos ela tem apoiado, e tantos outros artistas e personalidades, Sabrina Sato. Então a gente acabou se cercando de grupos de pessoas, não para brigar, mas para dizer, nós queremos transformar Paraisópolis num bairro e não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim. Mobilizando as pessoas para poder falar, olha, nós queremos participar, e se você quiser melhorar o Morumbi, quer ter mais segurança, você quer ter um bairro melhor, ajude Paraisópolis a construir isso. E também nós trazíamos uma perspectiva de contando um pouco sobre o que falavam de nós, mas falamos o contrário, para as pessoas também se ouvirem sobre isso. Então, por exemplo, nós dizíamos e dizemos que 99% dos moradores do Morumbi são honestos e trabalhadores como os de Paraisópolis. Então, começar a gente se ouvir, se falar e se perceber como gente e agente de transformação. À medida em que a gente vai conectando e que vai trazendo essa convivência, nós vamos quebrando todo tipo de violência e percebendo que, se nós trabalharmos juntos, é possível transformar. Paraisópolis é o melhor exemplo disso. Nós estamos construindo ali uma favela mobilizada, organizada, que quer ativar a sua economia, que não quer viver de doações, que precisa de investimentos para transformar a sua vida. Então a gente vai olhando para esse contexto e trazendo mais pessoas. E vamos trazendo, né? Então o exemplo de Paraisópolis tem se mobilizado no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Nós já estivemos em 17 países contando essa história de como uma comunidade se mobilizou para transformar a sua história. A gente tem um caminho ainda desafiador, nós não concluímos esse processo ainda, mas nós estamos no rumo certo. E outras favelas começam a despertar a partir do exemplo de Paraisópolis. Tem tanta gente, é tão legal ver as pessoas em favelas se mobilizando por esse propósito de não ser refém de nenhum poder, de nenhuma condição, e que nós devemos buscar a autonomia e a nossa liberdade financeira para que a gente possa ter as nossas decisões e decidir se eu quero morar na favela ou não, a escola que meu filho vai morar, se eu quero comer o que eu quero comer. Hoje em dia a gente tem essa cultura do básico, da cesta básica, da casa básica, é tudo pouco. A gente foi treinado assim, mas existe um mundo de oportunidade, onde esse mundo nos traz para Nova York, esse mundo de oportunidades nos traz onde nós quisermos. Mas como essas histórias de sucesso não foram contadas, a gente não consegue visualizar, porque não falta referência. Então, nosso objetivo é trazer mais gente, é mostrar que pessoas como eu, que jamais poderiam sair sequer da Bahia, possa estar aqui na Times Square falando com você aqui no podcast. Giva, você nasceu então na Paraíba? Olha, eu sou paraibano, eu fui morar em Paraisópolis, em São Paulo, com 12 anos de idade. Também com essa história da sua família querer imigrar e falar, vamos tentar uma vida melhor? Exatamente, na real, a história do Gil é espelho de muitas histórias, né? Semelhante lá de Paraisópolis ou de outras favelas no Brasil inteiro, que é sempre de ir para a grande cidade em busca de uma vida melhor, ou talvez até mesmo ficar rico, e chega e se depara com uma situação totalmente diferente do que se imaginavam. Então, minha família foi da Paraíba para Paraisópolis, a gente chegou lá, viveu numa situação de extrema vulnerabilidade social, e foi onde que eu virei a chave, assim como o Gilson, para a gente poder transformar a nossa história, principalmente através da educação e do empreendedorismo. Quando você fala que viveu em vulnerabilidade, é porque você morava num barraco?
Quando a Explica gente... isso para quem está assistindo de um jeito assim, para a pessoa tentar imaginar o que foi isso. Isso. Quando a gente chegou em Paraisópolis, eu e minha família, a gente morou numa situação de vulnerabilidade, num barraco de 2 cômodos com 10 pessoas dentro. Então, basicamente, só minha mãe e minha tia trabalhava para sustentar o restante das pessoas ali, que na grande maioria era eu, minha irmã, meus primos, para a gente tentar ter uma vida melhor ali e exposto a situações como esgoto a céu aberto. Quando você fala barraco, para você barraco é porque não tem alvenaria? É de madeira ou já pode ser de alvenaria, mas sem acabamento? Quando fala de barraco... Hoje não tem mais tanto, mas quando fala de barraco, naquela época era de madeira pura, assim, mofada, para você ter noção. Sim, não, eu sei. Agora, até isso vai fazer, durante o papo eu vou até comentar, né? Hoje em dia, falando pelo menos ali de São Paulo, não estou falando de Recife e outros lugares que eu estive recentemente, que eu vi muito barraco. Mas São Paulo, as favelas não tem mais barraco, assim, as pessoas se organizaram, mas vamos chegar lá. No fundo, vocês é que vão dizer se eu estou certo ou errado. Aí você chegou... Embora vivesse ali em vulnerabilidade, você passou a estudar. Começou a ir para a escola, como foi isso? Eu passei a estudar no momento que eu cheguei, então eu cheguei, estava mais ou menos no período ali do ensino fundamental, e por mais que houvesse assim a necessidade de mim e dos meus primos trabalharem, minha mãe nunca deixou, assim, sempre querendo que a gente transformasse nossa vida através da educação. Então, ela trabalhava de auxiliar doméstica, então tinha 2 empregos ali para poder sustentar eu e minha irmã, e sempre falando, não, você vai ter que estudar, que é através da educação que você vai poder se ajudar a gente, ajudar as pessoas que estão aqui nessas situações. E aí, em que momento que você deixou de ser o estudante, ou só o estudante, e começou a trabalhar? Você começou a trabalhar cedo também, fazendo um bico aqui e outro lá? Então, na real, foi um processo. O meu ensino fundamental foi escola pública, e essa chave de querer ajudar minha família, querer ajudar minha comunidade, se deu a partir do momento em que fui para o ensino médio. Então, eu estudei numa escola judaica como bolsista, numa escola particular super requisitada em São Paulo, que é o Aleph Peretz, e a partir dali eu vi que eu poderia desenvolver projetos para ajudar a comunidade, também participar de alguns concursos, ganhar dinheiro e poder reinvestir aquilo dali, ajudar minha família, ajudar também aquelas pessoas através desses prêmios também. E aí eu peguei paixão por tudo isso. Foi no período que eu conheci o trabalho do Gilson. E você saiu e foi para a faculdade ou não? Do ensino médio eu fui direto para a faculdade, eu cursei tecnólogo. Então foi 2 anos e meio ali para mim descobrir que o real caminho que eu queria era o empreendedorismo e o social. Mas também foi uma base muito importante para mim, tanto que hoje o meu trabalho reflete um pouco do curso que eu fiz durante o ensino superior. E aí, você de cara, a Brasil Express surgiu aí ou antes você se meteu a fazer outras coisas? Então, antes eu já fiz outras coisas, então desenvolvi alguns projetos durante o ensino médio, então como transformando lixo em arte, desenvolvi um sensor de enchente também para a comunidade, toquei um projeto durante a presidência do Gilson na União de Moradores, que era Circuito Paraisópolis das Artes, então levava pessoas de diversos países para a comunidade para poder conhecer com um novo olhar. Já o Favela Brasil Express surgiu num momento muito conturbado no mundo inteiro, mas também foi um momento de oportunidade, que foi em setembro de 2020, onde todo mundo falava de pandemia, de Covid, e a gente, claro, atuando na parte assistencial, ajudando as comunidades, ajudando a mitigar essa crise na saúde, a gente também viu a oportunidade de criar negócios, alavancar e também, através disso, gerar trabalho e renda para aquelas pessoas que foram desempregadas durante esse momento de pandemia. E o Brasil Express, o Favela Brasil Express, seria correto dizer que ele é o FedEx das favelas? É o FedEx das favelas, Correio das favelas. Eu vou dizer o que eu conheço, você fala se essa descrição faz sentido ou se está toda errada. As pessoas que moram em endereços normais, elas fazem uma compra em um site ou pedem um delivery, ou seja lá o que for, põe lá, eu moro na rua tal, número tal, no prédio tal, apartamento 7, não sei das quantas, e ele vai receber a entrega. Tem porteiro ou portaria eletrônica, não importa. Nas favelas, até pela distribuição, né, tudo às vezes muito apertado, vielas e tal, às vezes a pessoa... o sistema lá do site nem acha, né? Assim, não tem, né? Não tem como você pôr uma descrição tão complexa. Ou o entregador nem consegue chegar lá e acessar.
Então as pessoas eram meio que excluídas dessa rede de serviços. E o trabalho do Favela Express, do Brasil Favela Express, é receber isso e fazer essa logística interna. É isso ou eu expliquei tudo errado? Resumindo, foi o que você explicou. Hoje as favelas do Brasil, como o Gilson comentou aqui, sofrem uma espécie de embargo econômico. Então, Uber não chega, às vezes comida por aplicativo, e-commerce também, e a gente veio justamente para resolver isso. Porque hoje tem 2 grandes problemas nas favelas, que foi o que você falou, que é a questão do preconceito. Então, a questão do preconceito acaba bloqueando, então acabam se criando um paradigma sobre as favelas de que se você entrar lá, você vai ser assaltado, então acaba circulando isso e as pessoas não entram com esse medo. receio. E a outra grande questão também é a questão do endereçamento. Então, as favelas não têm uma sequência de número correto. Então, a casa número 1 é do lado do número 50, que é do lado do número 1000. Então, se você vê a todo momento na comunidade, se construindo uma casa nova. E aí, a gente resolve isso de 2 formas. A questão do preconceito é apresentando números para as empresas, CEOs, diretores, de que existe esse potencial de consumo nas favelas e acaba aqui quebrando esse paradigma de que pode entrar na favela, que dá para entregar, que as pessoas conseguem receber. E a questão do endereçamento, nós temos uma parceria com a Pluscode, que é uma tecnologia da Google, em que a gente leva o CEP digital para aquelas residências. Então, foi uma tecnologia criada na Índia, testada, validada. Paraisópolis foi a primeira favela da América Latina a receber esse sistema de CEPs. E aí a gente testou com alguns marketplaces, validou. Hoje, Paraisópolis já tem cerca de 15 mil residências mapeadas. Inclusive, no dia 15 de janeiro, virou projeto de lei para que o poder público possa utilizar em outros serviços demais. Então, esse CEP digital, o morador pode utilizar para comprar no e-commerce, chamar ambulância, aplicativo por iFood, enfim, todos os serviços que demandam de endereço. Mas aí a logística é através do Brasil Express ou não necessariamente? Sim, hoje o sistema funciona assim. O Favela Brasil Express tem hubs dentro de algumas comunidades do Brasil, e aí o morador ele compra no site parceiro do Favela Brasil Express, esse e-commerce manda até a gente, e a partir daí a gente distribui dentro da própria comunidade. E hoje... Fisicamente falando, você recebe e aí um entregador seu vai lá e leva isso, na hoje, viela tal, casa tal. O sistema ele funciona com todo... as pessoas que trabalham hoje no Favela Brasil Express, desde operacional até entregador, são todos moradores da comunidade. Então, eles conhecem, de repente, o ponto de referência que o morador colocou lá ao efetuar a compra. Então, de repente, Casa Amarela do lado do bar do seu Zé. Aí o cara comprou um celular, então o entregador já está ligado ali naquela região que ele conhece, e de repente conhece até a pessoa que pediu aquele produto na internet. E aí já vai diretamente entregar. Nossa, sensacional. E aí, como é que vocês se remuneram? Hoje a parceria comercial é direto com e-commerce, então o morador ele vai comprar, por exemplo, na Americanas, comprou um produto na Americanas, aí vai pagar referente àquele frete, e aí o embargador, o e-commerce, repassa referente à última milha que a gente está fazendo ali diretamente na residência da pessoa. Então, assim, hoje o morador ele comprava já esse produto no e-commerce, mas não recebia, e ele pagava por esse frete, mas não recebia. Hoje ele paga por esse frete e vai receber. Hoje a gente não cobra nada mais por ele, para ele poder receber diretamente na residência. E se eu quero comprar algo de um site que não tem o acordo com vocês ainda? E aí fica mais difícil, porque assim, hoje o sistema logístico, como que a gente faz essas entregas? Através de parcerias com esses e-commerces. Então, por exemplo, hoje tem Americanas, Via Varejo, Magalu, Total Express, enfim. E aí, qual a orientação que a gente dá para o morador? Um exemplo, falar aqui Shopee. Shopee não entrega dentro da favela. E aí ele vem nos reportar e aí a gente vai procurar Shopee para poder fazer uma parceria com eles para aí a partir daí passar a fazer essas entregas dentro das comunidades. E como que essas pessoas recebem, por exemplo, correspondência normal? É um perrengue. Hoje é um perrengue. Por exemplo, o cara que mora lá do lado do bar do Zé, igual você falou da Casa Amarela, imagina que tem uma pessoa lá que está fazendo um curso, uma faculdade, e ela precisa receber, sei lá, o boleto, ela precisa receber correspondência. Como ela faz? Hoje, dentro das favelas, tem as vielas, né? E aí tem as caixas de correspondências que correspondem àquela viela. Então, eles acabaram criando esse sistema, mas hoje com grande dificuldade. Quando não se passa pelo Favela Brasil Express, quando não se tem essa parceria com
com esse e-commerce, ou enfim, com sistema de cartas, o morador ele coloca o endereço ou da escola, ou do trabalho, ou de algum vizinho que receba, mas hoje com grande dificuldade ainda. E vai lá buscar. É o que eu fazia antes. Quando eu estava no ensino superior, eu precisava comprar materiais de estudo e precisava colocar, por exemplo, no endereço da associação, que era onde chegava. E aí o processo demorava mais, porque às vezes não sabia que tinha chegado, tinha que ficar lá olhando. Então, demorava mais esse processo. Então, quando entrega através do Favela Brasil Express, muito mais rápido. Assim, tem um parceiro, o e-commerce, que, por exemplo, a Via Varejo. A gente tem um sistema de mini hub. Tem uma loja da Casas Bahia, lá em Paraisópolis, em que o morador ele compra e em menos de 2 horas ele consegue receber já na casa dele. Porque a loja está lá, o sistema entende que tem esse produto e aí a gente já retira e entrega diretamente na residência. Muito rápido. É bem rápido. E essa história, Gilson, essa história de que o Giba estava falando das pessoas terem medo de entrar na favela, porque de fato tem algumas favelas, não vou nem dizer nessa cidade ou naquela, mas tem favelas que são de fato perigosas, porque o tráfico ele meio que define o seguinte: não quero ninguém aqui. É normal a gente ver na imprensa histórias de pessoas que se perderam, foram entrando lá e tomaram tiro, né? Eu nunca ouvi falar isso em Paraisópolis, mas você concorda que tem favelas que são perigosas? Acho que tem muitos desafios que precisam ser superados nas favelas. Essa questão da violência ela é muito grave, mas de alguma forma ela é generalizada, né? Nós temos circulado o Brasil inteiro e visitando as favelas e, em geral, você não tem que pedir para entrar, em geral, você não encontra ninguém com arma na frente te esperando, ou você não vai ter ninguém que vai te sequestrar ali. Criou-se um cenário em que entrar na favela parece algo como de filme, só que essa não é a realidade da maioria das favelas do Brasil. Existem situações muito específicas que acontecem lá no Rio de Janeiro, e que aí, como o Rio de Janeiro é muito famoso para o mundo, essas notícias acabam reverberando e criando esse olhar de favela como se fosse tudo igual. Não é assim. As favelas, elas têm ali sua liberdade, têm a sua atuação, são 20 milhões de brasileiros vivendo nas favelas e não estão nessa condição de violência. Existem outras violências que nos são impostas, né? E eu até digo assim que muito do que acontece com relação à violência da droga, por exemplo, ela acontece devido aos grandes bairros ricos do lado, que é o público consumidor. Quando você olha para Paraisópolis, você vê o entorno, o Morumbi, quem é o grande consumidor de droga ali? É Paraisópolis ou Morumbi? Então, são contradições que precisam ser faladas e enfrentadas, porque no fundamental nós também somos vítimas dessa sociedade que nos aponta, mas ela nos impõe naquela situação. Você não diria que é quase o oposto? Paraisópolis é mais seguro do que andar em Moema? A nossa sensação, porque tudo é sensação de segurança, né? Eu fico... Mas é que tem dados também, não? Sim, os dados mostram, por exemplo, na nossa região, que é a região da Vila Andrade, onde está Paraisópolis e Morumbi, é onde tem os menores índices de violência. Mas é onde mais se fala sobre violência, mas os dados não confirmam. Então existe uma propaganda que se faz negativa e que acaba afetando tanto o bairro do Morumbi, que se degradou ao longo desses anos, quanto Paraisópolis, que é vista como violenta e marginal. Então tem muita coisa que é para gringo ver, né? Que é para gringo ver, que a gente olha que é uma notícia que se dá. Né? Todos os dias, por exemplo, às vezes acontecem as operações que é o horário do jornalismo da tarde. Tem os jornalismo de horário da tarde, que é do noticiário policial. Não está acontecendo nada, mas eles criam uma situação às 5 horas da tarde, colocam a polícia lá para filmar e dizer, olha, para, corre. E é tudo mentira. Nós temos que filmar e mostrar e denunciar, porque esse jornalismo sensacionalista que mostra e que cria coisas para deixar aquela condição mais violenta para ter Ibope, ele precisa ser denunciado. E nós estamos mostrando isso, nós estamos filmando, nós estamos olhando, nós estamos vendo. A gente não quer helicóptero toda hora na nossa cabeça para uma situação que não está acontecendo. Vou contar uma passagem... Tem muito fake news nessa história. Imagino. Vou contar uma passagem sem, lógico... expor detalhes, porque não são relevantes, mas eu era jovem, eu sempre fui muito careta. Você continua jovem. Mas eu era moleque, então. Eu nunca bebi, eu não bebo, nunca bebi e não bebo até hoje, eu nunca sequer provei um baseado, eu sou assim, nerd total. Mas eu sempre me envolvi com um monte de gente. Eu tinha um amigo, estou falando... nos anos 90. Hoje em dia eu ouço dizer que as coisas não são mais fáceis.
E esse cara, esse meu amigo, se viciou em pó e cheirava. E aí um dia ele falou, tenho que ir comprar, vamos junto. E aí eu fui junto com ele. E onde ele foi comprar? Na favela. Lá numa boca lá. E quando eu digo que hoje me parece que mudou, porque eu ouço de outros amigos que hoje, imagina, hoje é praticamente delivery, tem um monte de gente que vende, é muito mais acessível, que nessa época era um pouco mais, assim, dava mais trabalho você conseguir. E aí a gente foi lá, tudo, e eu desci do carro, e ele foi lá, comprou um negócio e tal, super tranquilo. E aí eu comecei a bater um papo com os caras, né? E aí eu falei, puxa, não é perigoso, tudo. O resumo da história, ele me falou, Bruno, aqui é o lugar mais seguro que você pode estar em São Paulo. A chance de você ser assaltado em Moema, e que de fato eu já fui em Moema 2 vezes, é assim, 300 mil vezes maior, porque aqui eu não quero violência. Isso aqui é meu negócio, a comunidade inteira, todo mundo tem seu trabalho, tudo, a gente quer ver na paz. Embora eu faça um negócio que o Estado hoje entenda que seja ilícito, aqui é paz, ninguém vai mexer com você. Pode vir no carrão, com o relógio, com o que você quiser. Aqui dentro ninguém vai mexer com você. E no fundo eu falei, nossa, me senti seguro mesmo. Tipo, tô em Nova York, ninguém vai me assaltar. Olha que Nova York tá perigoso. Tá até mais... verdade, então, enfim, só queria contar essa passagem eu acho que é tudo sensação de segurança. Eu me sinto muito seguro em Paraisópolis. Você ainda mora lá? Minha família vive lá, meus filhos, quer dizer, todo mundo. Nós vivemos em Paraisópolis. Então, é o lugar que nós escolhemos para poder viver, para poder ter amigos, para viver em comunidade. E a gente, por vezes, se coloca na condição do outro e fala, nossa, como é que as pessoas me enxergam violento? Porque se a pessoa acha que Paraisópolis é violento, ela está achando que eu sou violento, que o Giva é violento. Então, tudo aquilo se reverbera nos moradores que estão lá, na gente que está lá no dia a dia. Então, a pessoa, às vezes, separa o Gilson, separa o Giva, ou pessoas, ou a funcionária está da casa, e os outros colocam tudo dentro de um pacote de violência, de marginalidade. Então, isso não é real. E os dados hoje têm mostrado cada vez mais de que as violências que acontecem são muito mais violências externas do que a violência interna. Óbvio que existe, e nós vamos mudar e falar sobre elas. Mas existe uma violência de fora para dentro que nos bloqueia, que faz com que as ambulâncias não chegam, que a falta de água é gigantesca, onde a gente tem os maiores índices de pessoas desempregadas e que vive um novo normal, que é uma normalidade agravada devido à fome e o desemprego. Então, nós temos que falar sobre este viés, porque os outros todos estão lá. Quando eu era menor e minha mãe era viva, uma vez tiraram uma foto nossa da família e diziam que a gente era a cara da pobreza no Brasil. Uma mulher surda-muda, solteira, cheia de filhos, carreirinha. Esta imagem da pobreza nunca me ajudou a ser rico, nunca me ajudou a prosperar. Elas faziam com que as pessoas tivessem medo de mim, me tratassem como uma pessoa ou como nem gente, né? Como se eu não fosse uma pessoa. Então nós temos que trazer os olhares para aquilo que a gente tem, não aquilo que falta, porque aquilo que falta já nos falta e nos coloca numa condição pior. Mas se olharmos para aquilo que a gente tem, olhar para o potencial, isso pode transformar e acabar com esse processo de violência. Eu acredito que daqui a 50 anos vamos ter tráfico no mundo, droga no mundo, ele não vai passar. Normal. Então, o nosso trabalho tem sido no sentido para dar oportunidade de escolha. A pessoa decide se ela quer viver na favela, se ela quer usar droga, se ela quer estudar numa escola, noutra. Como em qualquer outro lugar. Como em qualquer lugar. E eu acredito que isso passa por empoderamento econômico. Paraisópolis ainda tem barraco? Ou agora ainda tem? Sim, eu achei que já era tudo construção. Sim, nas favelas do Brasil ainda existem muitas favelas com barracos, em condições insalubres, vivendo em cima de córregos, em condições subhumanas. Concretamente, né? O Giva morava numa região chamada Grotão, que é uma área que agora está sofrendo uma intervenção e está se transformando. Eu sou de uma região chamada Brejo. As duas áreas alagavam muito e tinham muitos barracos, e ainda tem barracos de madeira. Mas é um processo, né? Porque na favela você tem a periferia da periferia também. Então, ao mesmo tempo que eu tenho pessoas passando fome, eu já tenho pessoas milionárias em Paraisópolis, que são os comerciantes que começaram a prosperar, que perceberam esse mercado, porque afinal são mais de 100 mil pessoas concentradas num espaço que consome, que bebe água, que come comida, que veste roupa. Então esse comércio é muito pulsante. Mas vamos entrar nesse lado do business só para a gente fazer uma conexão. Você foi lá, assumiu
a comunidade dos moradores, tudo, começou a enxergar que tinha muito a ser feito, e aí isso começou a avançar. Quais foram os primeiros negócios que você criou? Quando é que você foi unindo outras favelas? Porque a expressão, né, do G10 é porque é mais de uma. Conta assim rapidamente como é que você entrou nos negócios, o que você começou a fazer, como é que você expandiu isso? Rapidamente, quando eu era presidente da Associação de Moradores, já no segundo mandato, nós estabelecemos que nós gostaríamos de ter alguns serviços dentro de Paraisópolis, porque as pessoas saíam para comprar. E se eu tivesse essas lojas dentro de Paraisópolis, gerava emprego, desenvolvimento e oportunidades. Então pensamos, nós queremos ter uma grande loja do varejo. Eu fui na época falar com o seu Samuel Klein, dono da Casa Bahia, já falecido. Eu perguntei para ele, por que você não monta uma loja Casa Bahia em Paraisópolis? Ele fala, arruma o terreno que eu monto. A loja está lá há 15 anos, gerando trabalho e renda, e é top 10 no Brasil de vendas. Do mesmo modo, fomos falar com o Bradesco, com o seu Trabuco e seu Pancini, fomos falar com Jesus do Santander, fomos falar com Caixa, Banco do Brasil, e aí houve um fenômeno no Brasil que nos ajudou a impulsionar, chamado a nova classe média. E aí, a nova classe média, basicamente, é dizer que aquela população que viviam em condições de pobreza, essa pobreza acumulada movimentava milhões ou bilhões de reais. Então foi a partir dessa perspectiva, desse olhar do potencial econômico, que nós começamos a criar uma favela empreendedora a partir de Paraisópolis. E hoje, Paraisópolis, além dessas grandes lojas e marcas que estão lá, e que outras que estão chegando, tem 14 mil pontos comerciais, que emprega 21% da população que trabalha e que circula por ano 800 milhões de reais naquela comunidade. Olhando para esse cenário e como nós conseguimos nos mobilizar, começou-se a falar sobre o potencial de consumo das favelas no Brasil em geral. Então hoje você tem 200 bilhões de reais circulando nas favelas do Brasil. Se fôssemos uma empresa, nós seríamos uma das maiores, estaríamos listados na Bolsa, como a Petrobras, como a Vale e tal. E é meio que ignorância da sociedade ignorar essa parcela da população que, de alguma forma, guarda esse dinheiro no colchão. É aquele cara que recebe o dinheiro na mão ainda, né? Que saca, que guarda aquele dinheiro e que utiliza dentro daquela economia. Olhando para isso e para o sucesso de Paraisópolis, nós fomos olhar para as outras economias, olhando para os dados, e aí um instituto de pesquisa fez um levantamento sobre as 10 maiores favelas do Brasil e constatou que essas 10 maiores favelas do Brasil, na época, hoje é muito maior, movimentava 7,9 bilhões de reais. Isso em 2018. Então, olhando para isso, eu falei, poxa, nós devemos nos unir para transformar essa favela empreendedora, e foi assim que falamos com essas lideranças nesses lugares. Então, são 2 no Rio de Janeiro, Rocinha e Rio das Pedras, 2 no Pará, Baixada do Jurunas e do Condor. Nós temos uma em Pernambuco, que é Casa Amarela, 2 em São Paulo, Paraisópolis e Heliópolis. Em Manaus, nós temos Amazonas, em Manaus, nós temos Cidade de Deus, e no Maranhão temos Coroadinho. Então, essas 10 favelas em 7 estados têm esse potencial de consumo, e nós estamos sempre buscando criar um novo olhar sobre a favela. E nós olhamos para o G7, para o G20 dos países ricos, para mostrar que se essas favelas movimentam bilhões, nós somos bilionários, né? Então, que nós devemos criar esse conceito e esse exemplo para que a sociedade possa entender do que nós estamos falando. E, além de criar essas soluções para os problemas que existem nas favelas, a nossa principal missão é buscar esse novo olhar pelo exemplo. Então, nós vamos buscando fazer paralelos para que as pessoas possam entender do que nós estamos falando, porque é um mundo à parte, concretamente. Então, existe um ecossistema que o G10 tem impulsionado, onde nós dizemos, se você precisa de crédito, procure o G10 Bank. Precisa receber... Que de fato é uma instituição. É uma instituição financeira, que você criou... uma fintech que nós criamos. É sua? É minha. Hoje é minha. Tá. Hoje E é minha. basicamente é o quê? É uma fintech para quem mora na favela conseguir ter uma conta? Sim, é uma fintech. A gente fala que é o Bank of the America da favela, onde nós oferecemos todos os serviços de bancões. Então você tem conta, Pix, nós temos agora o consórcio G10 Favelas, temos agora o seguro G10, o crédito. Então nós vamos criando ali. E você está coligado a alguma outra instituição ou não? Nós participamos de uma série de mentorias com instituições. Então... mas eu quero dizer o seguinte, para você abrir uma conta no banco, o banco tem que estar ligado à hoje Febraban, hoje nós somos etc. uma instituição de crédito,
Nós passamos por uma mentoria e vencemos 2 desafios, um do BNDES e um do Banco Central, dentro de um programa chamado Lift Lab, onde a gente desenvolveu um novo score de crédito. E aí nós juntamos com 2 instituições, uma que desenvolve o nosso aplicativo, que é a Black Factory, e a DOC, que faz toda a parte de segurança, de logística e de conta do nosso trabalho. Então, a gente tem a mesma estrutura. Vocês podem acessar a nossa conta nos apps, G10 Bank, procure lá, e pode abrir suas contas, e vocês vão ver que a gente tem a mesma estrutura do C6 Bank, por exemplo. Então, mas é uma conta, é um banco? É um banco. É um banco. Tá no sistema bancário, assim eu consigo fazer Pix e TED. Tudo que você precisa, você vai encontrar lá no G10 Bank. Baixe a sua conta. E é um banco voltado para empreendedores de favela, mas qualquer pessoa no Brasil e no mundo pode acessar de forma digital. Então, é um ecossistema que foi montado, né? Então, se você precisa de crédito, procura o G10 Bank. Precisa de entrega, atender o e-commerce, Favela Brasil Express, que é o Correios da Favela. Precisa de emprego, procura o LinkedIn da favela. Quer se alimentar bem, procura Agrofavela. Qual que é o LinkedIn então a gente vai da trazendo favela? Referências para que as pessoas entenderem do que nós estamos falando. O LinkedIn da favela basicamente é uma estrutura onde nós trazemos oportunidades de formação e de conexão para o emprego. Porque as empresas estão falando muito de diversidade, de oportunidades de trazer pessoas diferentes para dentro da empresa. Mas a gente percebe que é sempre o mesmo público, é o mesmo cara que formou na USP, que fez isso e tal, e a empresa diz que não consegue encontrar as pessoas qualificadas. E nós dissemos, você está procurando no lugar errado, então procure no LinkedIn da favela. Mas então, existe esse site? Como... Existe uma plataforma, você pode dar um Google, que é a Rejane dos Santos que lidera, e você pode estabelecer parcerias para oferecer empregos e formação. Então, mas eu ainda um não serviço entendi. Que você possa contratar. Como chama essa plataforma? Emprega Comunidades, que é conhecido como LinkedIn das favelas. Tá. Emprega Comunidades. Exato, agora entendi. Empregacomunidades.com.br. Exatamente. Tá. E aí vocês podem deixar nas redes sociais, as pessoas que quiserem criar ou impulsionar o emprego de moradores da favela, pode conectar com a Rejane e ver essa oportunidade. Então, são 48 iniciativas, sempre olhando por uma solução que nós queremos trazer para um problema que existe na favela, gerando trabalho, renda e negócio. É sempre trabalhando de ponta a ponta. Então, nós damos o peixe, ensinamos a pescar, nós damos a vara, ensinamos a fabricar a vara e ensinamos a vender a vara. Então, trabalhando todo um ecossistema, percebendo que qualquer tipo de violência, a violência contra a mulher, o jovem que ganhar o mundo e vir para Harvard, as pessoas que querem transformar sua vida, o que se resolve é dinheiro no bolso. Então, nós ativamos a economia das favelas, criando oportunidades, desenvolvendo negócios e ajudando a favela a prosperar. E uma coisa que, como é minha área, né, eu fiquei curioso. O G10 Bank, hoje não tem diferença nenhuma entre ele e um Nubank. Não, porque para você constituir um banco e colocar ele no sistema bancário, tem toda uma burocracia, uma chatice enorme, né? Sim. E sem falar na parte de liquidez, de tesouraria, etc, etc. Vocês fizeram tudo isso? Eu sei que numa fintech é mais simples, né? Hoje nós somos uma fintech e temos 3 empresas juntas que fazem parte da holding, que é do G10 Bank, onde elas prestam serviços e juntas elas se constituem um banco, e os serviços todos de um banco. Ela nasce a partir de um desejo de criar o Banco de Paraisópolis, olhando para o que o Yunus havia feito e também olhando para o que o Joaquim, no Banco Palmas, havia feito. Nós queríamos ter uma moeda local, mas não conseguimos fazer a moeda, mas fizemos um cartão de crédito, que é o Nova Paraisópolis, e depois evoluiu-se. Com bandeira Visa, Mastercard? Era uma bandeira, na época era Elo a bandeira. Tá. E isso evoluiu para a criação do G10 Bank, não mais o Banco de Paraisópolis, trazendo essa oportunidade e essa conexão. Então a gente nasce ali um pouco antes da pandemia e se impulsiona a partir desta realidade. Nós acreditamos até que o processo de burocracia foi facilitado no sentido de que existia ali uma solução, facilitado no sentido assim, que veio a pandemia, né? Então tinha muita coisa que precisava resolver, que foi para o digital, então nós tínhamos um grupo de advogados, que é a FAS Advogados, que entrou com todo o nosso processo de regulação junto ao Banco Central, depois nós tivemos a parceria com a DOC, depois com a Black Factory, e aí fomos trazendo uma série de outros parceiros constituindo essa estrutura. Então hoje nós oferecemos crédito via a nossa instituição financeira, que é a ESC,
E todos os serviços de banco nós fazemos em parceria com a DOC através da fintech e dos aplicativos todos. Então, a gente fazendo essa conexão. A gente vai modelando e criando essa estrutura. Então, dentro do G10, por exemplo, nós temos o consórcio G10, onde nós estamos realizando os sonhos do morador. Então, quando você olha para o morador de favela, tem muita gente que quer ter uma moto, mas também quer ter um iPhone. Ou quer ter um dentão de cavalo, que está na moda agora, quer botar as lentes no dente. Então, nós criamos planos para esse serviço. Então, você quer ter um iPhone? Faz o consórcio do iPhone. Quer colocar o dente? E que é mais fácil ele conseguir por lá do que num banco tradicional. É mais fácil. A grande maioria, se você olhar para os dados, você vai ver muitas pessoas de favela, principalmente mulheres negras empreendedoras, tendo seu crédito negado. Ou se consegue, os juros é maior do que o agiota da favela. Entendi. Infelizmente, e é pouco, né? Quando você olha para quem dá crédito para moradores de favela, para empreendedores de favela, e quando você olha para o cara que dá crédito para o empreendedor da Faria Lima, a disparidade é gigantesca. Então, nós queremos oferecer crédito bom, barato, que seja efetivamente útil para aquele empreendedor poder transformar a sua vida, trazendo e cumprindo um papel social que os bancões não estão cumprindo. Olhando para essa parcela da população que guarda dinheiro no colchão, que está acostumada a pagar uma conta e guardar por 5 anos, que está culturalmente acostumada ou com a lembrança do plano que roubaram as poupanças, então ela não tem confiança. Então, na contramão dos bancões que estão fechando agências, nós estamos abrindo novas agências. Nós abrimos a agência de Paraisópolis, nós estamos partindo para outras 4 agências nesse semestre. Vamos abrir uma agência em Casa Amarela, Pernambuco, em Sol Nascente, que é a maior favela do Brasil, que fica em Brasília. Vamos abrir uma agência em Aglomerado da Serra e uma em Heliópolis. Então, trazendo essa proximidade com um público que não é do digital, apesar do digital ser o futuro. Esse público ainda é analfabeto ou semi-analfabeto, que culturalmente foi acostumado com aquele serviço. Então, se você não trouxer essa população, resgatá-la é uma ignorância, porque essa população movimenta bilhões de reais e não pode ser esquecida, não pode ser deixada para trás acreditando que o futuro. A minha sensação, por vezes, é que essa geração está sendo deixada para trás, para esperar morrer, para vir uma geração nova, que vai ter acesso ao digital, que vai ter... Não, essa população é economicamente ativa, está vivendo muito mais e nós podemos ser parte da solução e não do problema, como sempre fomos vistos. Giva, o Brasil Express está em outras favelas também? Sim, hoje o Favela Brasil Express está em Paraisópolis, Heliópolis, Cidade Júlia, Diadema e Capão Redondo, em São Paulo. Em Minas Gerais, na região de Teresópolis, em Betim, e em Sol Nascente também, que é a maior favela do Brasil no Distrito Federal. E foi você que conduziu a implantação, a expansão disso tudo? Eu tive a ideia, fundei ali o primeiro momento, comecei estruturando, trabalhando sozinho. Hoje a gente é uma imensa equipe, né? Hoje eu sou o CEO e o fundador do Favela Brasil Express. E vou chamar de... São funcionários, claro, né? Claro. Quantos funcionários só esse negócio já tem? Hoje nós estamos em cerca de 250 pessoas trabalhando, todas moradoras de comunidade. Eu acho que é até interessante falar um pouquinho de números, né? Nós já entregamos em quase 4 anos aí cerca de 1,5 milhão de produtos, que representa aí uma carga de R$1 bilhão, resgatando um pouco aqui do que o Gilson falou, desse potencial de consumo de moradores de favelas, principalmente dentro do mercado digital. Muito legal que o Favela Brasil Express provou para o mercado que essa população de favela consome e que quer ter o direito de receber diretamente na sua residência, e que como não todo conseguia. mundo. E aí não conseguia, porque esse site, quando você coloca o endereço da favela e não está na parceria do Favela Brasil Express, ele bloqueia a favela. Ele diz que não entrego, ou vai te cobrar uma coisa absurda para poder levar, mas que de fato não vai chegar, porque eles têm medo, está associado a toda a situação de violência. Então, quando o Favela Brasil Express topou e provou que essa operação é sustentável, a gente conseguiu mobilizar as outras grandes empresas, os grandes e-commerce, para estar dentro da plataforma. A gente começou e as pessoas sempre olhavam com aquele olhar de preconceito, né? Negociou com quem para entrar? Né? Então, esse processo de marginalização que as empresas de favela têm que provar, as empresas do bairro não provam de onde que veio o dinheiro, com quem negociou, que coisa... Então, a gente está sempre tendo que provar 2 vezes que nós estamos fazendo a coisa correta. Então, eu sempre falo para o Giva, dentro do processo dele, de que existem 14 mil favelas no Brasil. E que as favelas que não entenderem que isso é um valor e que isso é uma entrega importante para ser feita e que isso é trazer dignidade, se a favela não perceber isso, a gente não pode estar lá.
Então, das 14 mil favelas, eu tenho certeza de que mais de 1.000, 2.000, 10.000, não precisa negociar com ninguém, não precisa se marginalizar, não precisa passar nenhum processo de violência. Mas no subconsciente das pessoas, elas estão sempre achando que é assim. A gente até faz uma pergunta assim, o que você enxerga quando olha para a favela? Se você está olhando violência e marginalidade, experimenta olhar um pouco para o outro lado, nos dá uma chance, Sabe, nos dá uma eu oportunidade. vou te falar um negócio agora que você vai falar, talvez seja uma surpresa para quem está assistindo, certamente. Eu conheço muito de favela e eu vou te explicar por quê. A minha origem é meio maluca. Meus pais se casaram forçados pelos pais, porque minha mãe engravidou por acidente e tal. Minha mãe tem uma origem muito humilde e a família do meu pai totalmente oposta. Mas isso não vem ao caso. O fato é que eles se separaram e a minha mãe foi por muitos anos promotora de vendas da Avon. Em várias regiões menos privilegiadas. Então, 80% das revendedoras dela estavam onde? Sim, dentro das favelas. E muitas vezes eu fui trabalhar com ela. Então, eu entrava e circulava e via a dinâmica e como as pessoas vivem. Ela fazia, às vezes, conferência, não sei se chamava conferência, tá? Mas o encontro das promotoras na igreja, dentro da favela. Então, acabou que, por a realidade de um menino que não nasceu e cresceu na favela, eu pelo menos tive contato. Vivência, uma coisa né? é contar as coisas, outra coisa é tá lá, passar na vielinha, ver que quando chove, você meio que não tem nem onde andar, porque a água desce pelo mesmo lugar que você tem que caminhar. É isso aí. Entender um pouco toda essa dinâmica. Isso continua. E aí nós vamos buscando criar uma nova perspectiva para que essas ações possam acontecer. Tem uma ação que é muito interessante, que é liderada pelo Carlos Leonardo, de um programa chamado Revitaliza. E o Revitaliza está fazendo todo um programa de transformação ali de um trecho em Paraisópolis, porque quando a gente viaja e vai para a Europa, por exemplo, eu tive em Cannes, na França, eu tive em Zurique, na Suíça, eu tive em alguns países aqui na Europa, e quando você olha para essas cidades velhas, principalmente, quando eu enxergo, eu vejo uma favela, que são aquelas vielas, né? Aquelas coisas elegantes, com rooftops, com mesas e restaurantes na esquina. Isso, para mim, lembra muito o cenário de favela. Então, nós estamos transformando ali um pedacinho de Paraisópolis numa vila europeia, podemos dizer assim, né? Legal. A gente até brinca que quando as pessoas perguntaram onde vocês moram, falar que moramos em Paris, Parisópolis, né? Para trazer este olhar do que nós estamos querendo fazer. E aí nós transformamos esses espaços de vielas que a água corre em pisos drenantes. Colocamos corrimão, trazemos o colorido, colocamos o verde, para que essa mudança de perspectiva possa ser compartilhada e ampliada. Porque se a gente não traz aquela possibilidade de que dá para fazer, provavelmente não vai acontecer, porque há anos as favelas continuam daquele jeito. Por que vocês acham que as pessoas não conseguem reformar a casa para o lado de fora? As pessoas querem e desejam ter uma casa bonita, uma casa rebocada e tal. E se o mercado da construção civil não está enxergando esse potencial de consumo, tem algo errado. Então, eu tenho provocado muito as construtoras, as empresas de construção civil, as grandes, e tenho levado os CEOs lá para falar, por que você não vende para esse cara? Por que esse cara aqui não deveria ser um desafio? Então, provocar também esse mercado, mas nós estamos fazendo pelo exemplo. Nós estamos pegando um espaço e transformando e falar, olha aqui, dá para fazer. E aí estamos convocando a sociedade para ajudar. Então, é sempre pelo exemplo, né? Porque o não dá para fazer, a gente já tem há muitos anos. Então, a gente decidiu não esperar mais, ser CEO de nós mesmos, mas também não eleger heróis fora da gente para colocar a culpa neles, às vezes, para o nosso problema. Às vezes o herói é o patrão, às vezes é a mulher ou o marido, às vezes é o presidente da república, o prefeito, o governador, mas nós falamos dentro do G10, seja seu próprio herói. Primeiro, faça as mudanças em você para você impactar a sociedade, se transformar. Então, nessa perspectiva, a gente vem de maneira apartidária, sem apontar culpados, mas buscando as soluções. E aí a gente consegue focar efetivamente, porque se você for procurar culpados, vai ter um monte de culpados. No Brasil hoje polarizado, todo mundo quer ter um herói para chamar de seu. Nós queremos ser o nosso próprio herói para transformar a nossa vida, para fazer as mudanças que precisamos. Então, quando eu comecei o trabalho, eu não tinha noção de bairro, nem de cidade, nem de Brasil. Eu era um menino, numa condição muito diferente, que queria mudar a minha vida. Ao longo dessa jornada, eu fui encontrando Givas, Franciscas,
Julianas, eu fui encontrando pessoas que tinham o mesmo propósito e que por vezes se colocava também na condição de coitadinha ou trazia aquilo que falta. E eu falava, não, isso não te define, podemos construir um novo olhar, que é um olhar de prosperidade, de riqueza, transformação, de exemplo. Então nós estamos neste momento e quando a gente começou éramos poucos que podiam falar. Hoje nós somos milhares de pessoas. Então por isso que eu digo que esse público que antes era visto como improvável, predestinado ao fracasso, hoje é predestinado ao sucesso. É inevitável, nós somos inevitáveis. Porque nós vamos conseguir chegar lá. Eu não sei em quanto tempo. Eu tenho trabalhado para ser rápido. Mas que vamos chegar, nós vamos. Sensacional. Giva, quais seriam suas considerações finais? Que mensagem você quer deixar? E, inclusive, também deixar como é que as pessoas podem te acompanhar nas redes. Não sei se você é ativo ou não. Sim, nas redes sociais é Giva Pereira BR. Também tem um do Favela Brasil Express, @Favela Brasil Express. E a mensagem que eu queria deixar é que nós somos inevitáveis, né? E assim, hoje, só do fato da gente estar aqui, a gente está provando que existe um lugar além daqueles muros que colocavam pra gente, que diziam que eram impossíveis. Então a gente está representando milhares de favelados no Brasil inteiro para falar para eles que pode estar onde que eles quiserem. E um abraço para todo mundo, para as favelas do Brasil inteiro e para todos os brasileiros que moram aqui nessa cidade grande. Sensacional, muito obrigado. E você, Gilson, qual seria? Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui contando um pouco dessa experiência. As minhas considerações finais, basicamente, acredite no Brasil. Não no Brasil, um país do futuro, mas no Brasil, um país do presente, se constrói olhando para as nossas soluções. O Brasil ainda é um Brasil de grandes oportunidades que pode ser exemplo para o mundo inteiro. Então não acredite em um Brasil dividido, separado por muros invisíveis que separam ricos dos pobres. Podemos construir um novo Brasil, onde a gente se une, se transforma e olha todos como parte da solução e não como parte do problema. Quem quiser conhecer um pouco mais do G10, pode ir no @G10Favelas no Instagram ou @GilsonRodriguesBR. Nós estamos aqui em Nova York seguindo uma rotina bastante intensa. Nós já estamos aqui pela 4ª vez. Pretendemos voltar novamente este ano para promover a Semana das Favelas do Brasil em Nova York, onde nós realizamos uma série de atividades aqui, vai desde jantar, visita à ONU, a Bolsa de Valores, a Casa Branca, tem uma série de atividades que acontecem nessa semana, então quem quiser participar ou propor alguma atividade, estamos abertos a propostas. Sensacional. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, foi um prazer e parabéns também pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Obrigado também para quem nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse episódio, deixe seu like. Se você ainda não segue o canal, aproveite, a hora é agora. Os episódios do Wall Street Cast vão ao ar dentro do meu canal pessoal do YouTube, @Bruno Corano, também em outros streamings. E para quem quiser acompanhar minhas postagens, tanto no Instagram quanto em outras redes, @Bruno Corano, e a gente se vê semana que vem. Muito obrigado.